de volta, bom dia, 7h35, não perca a hora, 7 da manhã, 35 minutos, tempo bom, sol e calor nesta manhã de segunda-feira em toda a nossa região. Vamos falar de saúde nesse momento. O Israel está na linha com a gente, a doutora Beatriz Cristina Milanese, ela que é ginecologista, especialista em histeroscopia e videocirurgia ginecológica. Acertei, doutora Beatriz? Bom dia. Acertou de primeira. Suelen. E o assunto hoje é endometriose, um problema que afeta várias mulheres e que muitas vezes é uma doença silenciosa, apesar de ser um pouco dolorosa, né, doutora? Então, a endometriose é uma doença benigna, mas ela causa muita dor. Então, acaba tirando muito a qualidade de vida das mulheres, né? São 10% da população feminina que tem. Então, a gente imagina que 7 milhões de brasileiras são portadoras dessa doença. Então, falando esse número, eu acho que as ouvintes têm que imaginar que dentre elas, né, cada 100 que estejam nos ouvindo, 10 tenham endometriose e às vezes nem saibam. E como é que a pessoa tem esse diagnóstico? Quando que eu devo procurar um especialista para saber se eu sou uma dessas mulheres que tem essa doença, doutora? Então, tem que prestar atenção nos 6 Ds. 6 Ds são os 6 principais sintomas da doença. Um deles a gente chama de dismenorreia, mas é a cólica menstrual. É aquela paciente que tem uma cólica que vai piorando durante a vida, alivia com pílula, mas depois de um tempo, mesmo tomando pílula, ela vai piorando. Outro D é dor pélvica crônica. Seria uma dor fora do período menstrual, em qualquer época do mês. Claro que outras coisas podem dar dor assim, intestino pode doer, bexiga pode doer. Mas a endometriose é uma doença muito traiçoeira. Ela pode causar dor muito parecida com outras doenças. Então, essas dores abdominais do umbigo para baixo, fora do período menstrual. O terceiro D é dispareunia, que seria dor na relação sexual. E uma dor no fundo, não aquela dor da entrada na relação, aquela dor que toca no fundo e sente dor. Também prestar atenção quando acontece em todas as posições e vai piorando também com o tempo. Essa também tem que prestar atenção. O quarto D chama disquesia, que seria a dor perto do ânus ou irradiada para o ânus, ou sangramento pelo ânus quando está menstruado. Então menstrua e sente uma dor que irradia para a região do ânus, ou sangra pelas fezes quando está menstruado. É outro sintoma. O quinto D é disúria. Disúria seria dor ou ardência para urinar quando está menstruada. Então, piora no período menstrual. E o sexto D é dificuldade para engravidar, que seria infertilidade. Então, a paciente tem que prestar atenção nesses 6 Ds. Ela não precisa ter os 6 sintomas. Ela pode ter só 2, ou ela pode ter desde que ele esteja piorando. Né? Então, essa paciente tem que procurar auxílio do especialista. Primeiro o ginecologista vai desconfiar e vai encaminhar para o especialista. O que a gente olha no exame de uma paciente assim? O principal passo desse exame é o toque vaginal, porque no toque a gente consegue sentir os nódulos. O que é endometriose? É endométrio fora do útero. Então pode ter foco, nódulos na bexiga, nos ligamentos, no peritônio, na vagina, no intestino. Então, na hora do toque, a gente consegue sentir esses pontos dolorosos e esses nódulos. E daí, por último, vem o exame de imagem. São 2 que podem ser feitos. Ou ressonância magnética de pelve, ou ultrassom transvaginal com preparo. Lembrando que eles são exames examinador dependentes. Então, não adianta fazer uma ressonância em qualquer lugar, ou ultrassom com preparo em qualquer lugar. Esse preparo é tipo uso de um laxante para não as fezes saírem ali do reto, da parte final do intestino, e o ultrassonografista conseguir, pelo transvaginal, ver a região da pelve com mais nitidez. Então, é feito o uso de um laxante para que não tenha fezes atrapalhando ali, né?
mas é examinador dependente. Então não adianta fazer transvaginal em qualquer lugar e ressonância em qualquer lugar. Não adianta, porque se a pessoa não sabe ver endometriose, não adianta fazer. Eu recebo muita paciente que já vem com o exame em mãos. Ai, doutora, por que agora foi descoberto que eu tenho isso? Se eu sempre fiz ultrassom e nunca apareceu, meu médico nunca desconfiou. É que se fizer onde não está acostumado a ver, realmente vai vir normal. Ô, doutora, tudo bem? Bom dia, o Israel. Bom dia, Israel. Tudo bem. No Brasil, né, são mais de 7 milhões, né, de mulheres que sofrem com este problema. E qual é a faixa etária que mais acomete as mulheres? A faixa etária mais comum é entre os 25 e os 45 anos de idade. Mas antes dos 25 a gente tem visto muito e após os 45. Tem que lembrar que é uma doença que depende de menstruar, né? Então, a mulher passa a ter a partir de que começa a menstruar. Esses pedacinhos de endométrio é uma pele que reveste o útero por dentro. Nosso útero é oco e essa parte oca é revestida por uma pele. Essa pele menstrua e descama todo mês e sai pela vagina. Só que parte desse fluxo volta pelas trompas e cai no abdômen. A gente chama de teoria do refluxo. E esse refluxo começa a acontecer a partir da menstruação. Então, você tem que ter menstruado para ter endometriose, né? E quanto mais vezes tu menstruar da vida, mais chance de ter. Por isso que a gente discute muito se tomar pílula anticoncepcional é um fator de proteção. Isso não está bem esclarecido ainda, mas parece que talvez que tenha uma certa proteção, porque quem toma pílula menstrua menos, quem engravida mais vezes, por isso que está acontecendo mais agora do que na época das nossas mães. Elas engravidavam mais cedo e engravidavam mais, então estavam mais tempo grávidas, mais vezes grávidas. Quantas menstruações a menos elas tiveram, né? Então, parece que é uma doença da vida moderna, dessa mulher que está deixando para ter filho após os 35, 30 anos de idade e está menstruando muitas vezes. Doutora, e a mulher detectou, está com um problema, o tratamento é só com medicamento ou é necessário uma cirurgia? A endometriose tem graus, né? Leve, moderada e severa, ou profunda. Esses graus dependem do tamanho do nódulo. Quando ele é maior de 5 milímetros, ela já é classificada como profunda ou severa. Muitas vezes a gente faz tratamento clínico, mas não existe só o tratamento clínico, existe a cirurgia. O que tem que ficar claro é que o tratamento clínico não cura a doença, né? São geralmente medicamentos à base de anti-inflamatório, hormônios, ou via oral, ou em forma de DIU, ou em forma de implante subcutâneo, mas são todos medicamentos que vão aliviar sintomas. Então, eles são usados principalmente nas formas leves e quando a paciente tolera, porque como a maioria são hormônios, tem algumas que não toleram tomar, ou porque não toleram os efeitos colaterais, ou responde por um tempo, depois não responde mais. Então, a cirurgia ela é feita quando a paciente não teve boa resposta ao tratamento clínico, ou quando ela não tolerou o tratamento clínico, ou quando é severa. Geralmente, a severa é cirúrgica. E a cirurgia, sim, a cirurgia é curativa. Outro detalhe importante é que a cirurgia também é cirurgião dependente, o resultado da cirurgia. Eu recebo muita paciente assim, doutora, eu já fiz 4 vídeos, já fiz 3 vídeos. Não, né? Ela tem que fazer uma vídeo na vida, no máximo 2. A chance da doença voltar depois de operada é 10 a 14%. Não é tão alta assim. O que acontece no Brasil, foi feito um estudo agora, 40% das pacientes com endometriose são reoperadas. Mas se descobriu que não é porque a doença voltou, é porque a doença ficou. Na primeira cirurgia, o cirurgião deixou a doença. E aí, claro que ela vai 100% de chance de voltar. Então, quando for operada, o ideal é que seja operada uma vez só. Só que essa uma vez só tem hora certa para ser feita.
E tem que ser feito com alguém que saiba operar, que não deixe doença, né? Porque se deixar a doença, vai voltar com certeza. Então não é... Doutora, fica à vontade. Caiu a ligação, que pena. A gente vai retornar a ligação para a doutora Beatriz Cristina Milanese, que é ginecologista e também é professora do curso de medicina da Unesc, né? Falando sobre essa questão toda que é endometriose. Estamos falando sobre essa doença que ataca, né? Que atinge hoje, que acomete mais de 7 milhões de mulheres em todo o Brasil. E ela falando sobre, né, como diagnosticar o problema, o que é o problema, né, e como tratar. Existe o tratamento, né, através de medicamentos, existe a cirurgia também, né. Então a gente está com ela, até porque ela também tem vários clientes aqui na região, várias pessoas aqui da região que sempre estão lá buscando esse atendimento. Ela que trabalha lá na região, né, de Criciúma, mas tem uma ligação muito forte aqui com a nossa região, né? Já que estamos no Outubro Rosa, o Outubro Rosa que é dedicado à saúde da mulher, né? Quando se fala em câncer de mama, câncer do colo uterino, não é só isso não, né? São muitos outros problemas aí que acabam, né, atingindo, acabam fazendo com que a mulher sofra, né? E interessante que ela falou ali, e o doutor Nazareno, que também é ginecologista, também falou aqui na rádio semana passada, né? Que é isso mesmo, né? São as doenças do mundo moderno, né? Antigamente as mulheres tinham 8, 10, 12, 15 filhos, né? E hoje 1, 2 e cada vez mais, né? Cada vez mais tendo filhos tarde. Doutora, vamos restabelecer o contato com a senhora. Doutora, por exemplo, se a mulher tardar muito, descobrir muito tarde, está com um problema já há vários meses, né? Já há um tempo, e ela demora muito a começar o tratamento, começar aí, né, a se cuidar. Esse problema pode daqui a pouco se transformar numa outra coisa, num câncer ou não? Pode evoluir ou não? Não, é uma doença que não evolui para câncer. Essa é uma dúvida muito comum mesmo. Não evolui para câncer, só que ela é desgraçada porque ela vai invadindo os órgãos. Então ela pode obstruir o intestino, ela pode obstruir o ureter, que é um órgão que leva a urina do rim até a bexiga. Ela pode causar dores, invadindo nervos, porque ali na pelve passa muita coisa, né? Mas ela não é câncer, não. A mulher não vai morrer disso. Só vai ter muita dor. E essas dores, quando elas são crônicas, a paciente pode criar o que a gente chama de memória da dor, que é uma coisa bem chata de tratar. Depois de operada, a dor continuar. Por quê? Porque parece que passar muito tempo sentindo dor, muitos anos sentindo dor, vai criando uma memória cerebral de dor. E mesmo que a gente tire a doença do local, o nervo parece que continua sensível àquilo, é como se não tivesse operado. Precisa fazer fisioterapia, tratamentos para dor crônica. Não é muito comum, mas pode acontecer em paciente com endometriose. Então, tem que tomar cuidado com dor crônica, né? No Brasil, a endometriose está levando 7 anos para ser diagnosticada, né? Então, assim, é muito tempo. É muito tempo que a mulher fica com dor em casa, esperando através de uso de chás, compressos, remédios. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é assim: não é normal sentir dor, né? Nenhuma dor é normal. Doutora, teve uma ouvinte que participou aqui, até a senhora vai passar a pergunta, né? Perguntando se a endometriose, ela só é uma doença do útero da mulher, é isso, né? Ela acontece fora do útero. Fora do útero. Ela tem doença. Caiu a ligação de novo. Vamos tentar restabelecer novamente o contato com a doutora Beatriz Cristina Milanese, né? Ela acabou de dizer, então, teve um ouvinte que perguntou aqui fora do ar, na verdade, uma doença que atinge sim o útero, mas a parte de fora, a parte externa, né, do útero da mulher, né? Estamos aí com a doutora que está falando sobre essas questões todas, né, que acometem as mulheres em todo o Brasil. São mais de 7 milhões de brasileiras, né, 7 milhões de mulheres brasileiras que são acometidas com essa doença todos os anos, que é a endometriose. Conosco, a AgroSul tem tudo que o produtor rural precisa.
nutrição animal, medicamentos veterinários, sementes, adubos, fertilizantes, vacinas, produtos homeopáticos, rações PET e muito mais. Tem engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, prestando assistência técnica direto ao nosso produtor. AgroSui, em Braço do Norte, fone 3658-2634. Doutora Beatriz já na linha conosco, de volta. Para a gente concluir, doutora, vale sempre lembrar, a dor, se a mulher sente, ela não é normal, pode ser a endometriose. E como é que eu faço, né? Se eu preciso de um atendimento, onde você atende, como é que eu entro em contato com você? Então, eu atendo no edifício Metropolitan, no centro de Criciúma, sala 505. Tem muitas pacientes ali da região que vêm consultar aqui comigo. Eu até queria mandar um abraço para elas. Tem o Fortuna, Braço do Norte, Orleans, Lauro Miller, muita paciente dessa região. Parece que nos descendentes de europeu é mais comum. Então, eu acho que a nossa região é bem premiada com essa desgraça, esse inferno dessa doença que é a endometriose. Mas a mensagem que eu quero deixar é que elas procurem atendimento médico, procurem o ginecologista, exijam esse exame com preparo intestinal, façam o diagnóstico e sejam atendidas por um especialista que possa dar-lhes a assistência que elas merecem. Tem que pensar sempre que dor não é normal. Fiquem alerta para aquela menina adolescente que tem cólica, que vai parar no pronto-socorro para tomar remédio na veia. Fiquem alerta para aquela mulher que fica inválida quando está menstruada. Não consegue fazer nada, perde as forças, se sente incapaz, chora. Claro que a TPM a gente chora, né? Mas assim, chora de dor. Tem paciente, bom, faz 20 anos que eu faço isso. Tem paciente que diz que no período menstrual tinha que ficar sentada no vaso sanitário, porque a impressão é que alguma coisa estava puxando embaixo. Então, a paciente que sente dor não pode esperar ficar insuportável para procurar o médico, porque a gente está percebendo que esse diagnóstico está demorando muito. E a gente atribui isso a essa glamourização da dor. Sentir dor é normal, mulher aguenta tudo, elas são guerreiras. Guerreira nada. Vamos olhar para a mulher que está em casa, vamos prestar atenção na filha, na esposa, né? Parece que elas procuram só. Doutora, infelizmente perdemos novamente o contato com a doutora Beatriz. Mas bem esclarecedora essa entrevista dela.